mas a gente sabe que na nossa realidade de igreja, casa mesmo, né? Com a família, entre os familiares, a família de maior extensão, isso acontece também, ok? Vamos lá. Ouvir e falar não são apenas habilidades de comunicação, mas expressões da santificação. Olha só. O coração transforma a língua e o evangelho transforma o coração. Alguém consegue ler ou pode pegar na Bíblia? Lucas 6:45. É tão real, não é? Às vezes a gente está convivendo nós mesmos. Está saindo na nossa boca algo que não edifica, que não faz crescer. Nem você mesmo, quanto mais o outro. Não existe aquelas pessoas que chegam até a ser inconvenientes com o que está falando, não é? Então, vamos partir da doutrina da criação, passar pela queda, chegar à redenção em Cristo e culminar na santificação. É isso mesmo. Aprender a ouvir e a falar à luz da palavra. Como eu falei no início, meu aprendizado não foi com a minha família de sangue. Foi a partir de quando eu conheci a Cristo. E ele deve ser a nossa fonte. Claro que muitos valores a gente tem, pode ter com a família, né? Com certeza. Mas aqui a gente vai olhar para o que a palavra nos ensina. Não é Ana Laura, é a palavra do Senhor. Eu só estou sendo aqui uma vozinha, tá bom? A comunicação do cristão como reflexo do evangelho. Então, cristianismo não é só vir para a igreja, não é? É o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso testemunho vivo. Isso é Cristo em nós. O que é que a gente tem mostrado diante das pessoas? Deus é um Deus que fala e que ouve, desde o início, sempre. Ele fala e ele ouve. O pecado corrompeu nossa comunicação. Aqui a gente brincou, né? Foi uma brincadeira, foi engraçado. Mas quando as contendas, as fofocas nascem, por que isso surgiu? Não é verdade? É o nosso pecado, é o nosso coração voltado para o mal mesmo, pecaminoso. Com o que a gente escuta e o que a gente faz com o que escuta. O Evangelho redime nossa maneira de ouvir e falar. Se o que eu falo é o que o meu coração está cheio, isso reflete o quê? A minha relação com o Senhor. Como eu tenho me relacionado com Cristo? Vai refletir no que eu falo. Vai refletir em como eu escuto, em como eu ouço. A comunicação é uma disciplina espiritual. Toda palavra revela o estado do coração. Lá em casa, na nossa comunicação, né? Anderson, eu e Thomas. Somos mais tranquilos e Thomas é a intensidade das emoções. Então, ele já fala logo e quer já resolver ali naquele momento. Eu e antes a gente já pondera mais, a gente já pensa, reflete. Existe também o temperamento de cada um, a personalidade de cada um, a forma que as pessoas reagem. Mas a gente precisa buscar esse discernimento na palavra do Senhor. Às vezes não é momento de falar. E isso é sabedoria. E às vezes não. Aquele momento é o momento. Eu preciso falar. Eu preciso confrontar. Eu preciso admoestar. Eu preciso exortar. Que muitas vezes não é fácil. Mas se o Senhor manda, a gente precisa obedecer. O que destrói mais relacionamentos? Pensa aí. O que você acha? Falta de amor?
falta de dinheiro, traição ou a maneira como nos comunicamos? O que vocês acham? Ou outras coisas? O que é que vocês acham o que destrói mais relacionamentos? Nenhum desses pontos? Todos eles? Quero ouvir vocês. Comunicação, a maneira como nos comunicamos, né? Quase todos os conflitos humanos começam com palavras mal usadas ou ouvidos fechados. Não sei se vocês já passaram ou têm exemplos disso. De existir acontecimentos com pessoas perto de você ou com você mesmo. Que aquela pessoa ficou com algo que não resolveu e nunca falou. E aquilo vai o quê? Minando, não é? Minando o coração, vai criando aquela amargura. E muitas vezes, o início de tudo é se comunicar. É falar. É falar com a pessoa. Tem um exemplo que antes eu gosto de dar muito, eu lembrei agora. Alguns anos atrás, eu não me lembro mais da pessoa, que ele falou algo que a pessoa não gostou, mas ele, ou foi uma brincadeira, não sei. Ele não percebeu. Depois de muito. A pessoa guardou, tá? A pessoa guardou. Depois de muitos anos que a pessoa foi falar com antes. Pastor, olha, dificuldade com o senhor, não gostava não. Aí ele, mas o que foi, meu irmão? O que foi que eu fiz? Aí ele explicou, meu irmão, você poderia já ter falado, guardou isso tanto tempo. Me perdoe, não foi minha intenção. Então, a gente não dá nem a chance do outro se colocar. A gente não para ouvir e muitas vezes a gente não fala. E isso vai criando contendas, vai criando amarguras, fofocas, vai esfriando. Quantas pessoas não saem das igrejas por problemas de relacionamento? Estou falando algo surreal aqui? Não. Imaginário, não. Não estou. Muitas pessoas saem da igreja porque se chateou com alguém, ou o pastor não falou com ela, não deu uma boa noite, não deu um até logo. Isso acontece. Muito. Eu, enquanto esposa de pastor, a gente vive isso. De verdade. A teologia da comunicação. Deus é um Deus que fala. Deus não é mudo, não é verdade? Ele fala. A Bíblia começa com Deus falando. Deus disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Toda a criação nasce da palavra. O que a gente tem em mãos? Como a gente se alimenta espiritualmente? É da palavra. Palavra inspirada, palavra escrita. O Senhor é um Deus que fala. Qual a forma de falarmos, de nos comunicarmos com o Senhor? A oração. É aquele momento que a gente diariamente precisa ter com o Senhor. Então, mais um ponto da comunicação, do ouvir e do falar. Deus também ouve. Deus ouviu o gemido deles. Êxodo 2:24. Nosso Deus fala, nosso Deus escuta. Nós fomos criados à sua imagem. Fomos criados para ouvir e falar corretamente. As gerações, né? Estão passando, estão mudando. Temos um filho de 10 anos e muitas vezes aplicar de forma bem prática é um desafio.
Quem tem aqui filhos menores é um desafio. A forma que fala, a forma que escuta, o que escuta. Será que o que eu estou escutando, as pessoas que eu estou me relacionando, o que eu escuto, edifica? Será que abençoa? Isso vale para nós também, não só para os mais novos, os mais experientes também. O pecado destruiu a comunicação. Antes da queda, Adão e Eva conversavam com Deus. Olha só que plenitude, né? Estar pertinho e conversar com o Senhor. Antes da queda, isso era real. Depois da queda, eles escondem-se, culpam o outro, justificam-se. Muitas pessoas têm adoecido porque o que fazem nos seus relacionamentos sempre são se justificar. Se cometeu alguma coisa, se deixou de falar alguma outra coisa, se fez uma fofoca, se provocou uma contenda, vai ter algum tipo de justificativo. Aplicar a disciplina é algo fácil? Não. Não é algo fácil para quem aplica e para quem recebe. As pessoas normalmente fazem o quê? Fogem, né? Ou quer dar um jeitinho, que não foi bem assim. O pecado minou nossa comunicação, minou a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar. E muitas vezes as pessoas têm até deixado de se comunicar. Dentro de casa, pais com seus filhos, esposo, esposa, têm deixado de se comunicar. Por quê? Requer de nós. Não é fácil. Não é fácil se submeter a uma disciplina, não é fácil ver que errou e pedir perdão. É fácil? Para mim não é. Para vocês é? Não é fácil. Então, requer de nós. A gente precisa investir no ouvir e no falar. E esse investimento inicia com a nossa relação com o Senhor. É Ele que vai nos dar sabedoria, é Ele que vai nos dar discernimento na forma que a gente vai se relacionar com as pessoas. A começar dentro da nossa casa. Não adianta eu me relacionar super bem fora e dentro de casa não ter nenhum tipo de comunicação. Não adianta. Então, quantas vezes eu me coloco a pedir perdão para Thomas, como antes eu também. Thomas tem 10 anos. Desde sempre, quando a gente vê que errou, a gente vai nele, conversa e pede perdão. Eu lembro a primeira vez, ele era pequenininho, a carinha dele, ele ficou assim, sem acreditar, que estava recebendo um pedido de perdão do pai e da mãe. Somos pecadores. A gente precisa olhar para a forma que temos ouvido, para a forma que temos falado, a começar dentro da nossa casa. Observemos Gênesis 3. O primeiro efeito do pecado não foi físico, foi relacional. E a comunicação foi destruída. Adão e Eva antes conversavam, não é? Depois, o que que eles fizeram? Se esconderam. Olha só como o pecado faz. Você está passando por algo difícil no seu casamento e você não quer enfrentar isso. Você não quer pedir ajuda e você vai. Não, depois. Depois a gente conversa, ou depois eu peço ajuda, converso com o pastor, com alguém, com algum irmão da igreja. E aquilo vai passando e vai crescendo. Quantas situações chegam a nós já numa situação de não, estão se divorciando. Ou o irmão ou a irmã já saiu da igreja por problemas de relacionamento que poderia o quê? Ter sido evitado, poderia ter buscado ajuda, poderia ter se resolvido com uma conversa.
Não é verdade? Por mais que a gente tenha que vivenciar conversas difíceis, mas vale a pena. Se está muito difícil, chame alguém de confiança e peça ajuda. Cristianismo é isso, irmandade é isso, igreja é isso. Não tem como o pastor, a esposa do pastor, adivinhar. Não tem. São muitas demandas. E se você está passando por algo, busque ajuda. Busque ajuda de quem você conhece, de quem você confia. Vale a pena. Nosso problema não é a língua, é o coração. A palavra fala, né? A gente fala o que o nosso coração está cheio. Eu tenho preenchido o meu coração, a minha mente com o quê? Eu tenho investido o meu tempo com o quê? Será que são com as coisas do alto? Será que eu estou bem terreno aqui? Tá bem do mundo mesmo? Como é que eu tenho investido o meu tempo? Meus relacionamentos. Eu tenho me relacionado com quem? Como? Eu tenho sido bênção para o outro? Jesus afirma: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Não falamos errado porque a boca é má. Falamos errado porque o coração continua produzindo pecado. A língua apenas revela. Já é a consequência. Já é a realidade nua e crua. É o que sai. Então, a nossa língua, ela revela como o seu coração está, como a sua vida está. Então, vale a pena a gente refletir em quem eu tenho investido. A importância de ouvir. Quem pode ler para mim Tiago 1:19 e 20? Ok? Segue. É, muitas vezes é muito difícil, não é? Só ouvir. É como se a gente fosse obrigado, se sentisse obrigado. Não, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que dizer alguma coisa a esse irmão, a essa irmã. Eu preciso. Quem disse? Chega um irmão para você, abre o coração, a situação muito delicada, você fica impactado com aquilo. Conselho: se você não tem algo a dizer, não diga, diga, meu irmão, vamos orar, eu vou orar por você e a gente vai marcar outra conversa. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fala. A palavra também nos ensina isso. Como a gente pode destruir, não é alguém? Como a gente pode abençoar o outro no que a gente fala? Na clínica, minhas experiências até aqui, como é visível o que as pessoas levam na sessão de palavras que elas ouviram na infância, na juventude, na atualidade, de pessoas que elas amam, que elas confiam, mas palavras que destroem. Eu não estou falando aqui que é para a gente sempre passar a mão, né? Falar só coisinhas que a pessoa gosta, que vai encher o ego dela. Não é isso.
mas é o cuidado do que vai falar. É buscar no Senhor mesmo. Senhor, o que eu devo falar para aquela irmã que me procurou pedindo ajuda? Ou no momento de raiva na sua casa, de discussão, muitas vezes é melhor o quê? Ó, vamos parar aqui, amanhã a gente conversa. Porque o que vai sair daqui para frente não vai ser bom. Lá em casa já aconteceu algumas situações dessas. Antes eu até mais prudente, muitas vezes. Vamos parar, amanhã, outro dia, a gente vai conversar com mais calma. Observe a ordem. Primeiro, ouvir. Depois, falar. Por último, irar-se. Nossa natureza faz exatamente o contrário. Normalmente. Primeiro a gente já vai se irando já. Pode até ouvir assim, mas na metade do que está ouvindo já sobe a ira e já vai falando o que não deve. Com certeza. Isso eu vi no Israel Paulo uma vez, que ele foi sair de uma pregada, aí ele foi saindo de uma pregada, né? Aí ele retornou para casa. Ele retornou, ele estava esgotado, cansado. Aí ele entrou em casa, passou na porta do quarto das filhas, estava indo para uma briga no prédio. Ele não parecia lá em casa, querendo matar outro. Aí ele estava cansado, com dor de cabeça, aí ele foi uma gritando na outra e tal. Aí ele parou, socou a mão, ele voltou, aí nem escutou, não queria nem escutar, né? Entrou logo no quarto, ele disse, o que está acontecendo? Aí uma das filhas fez, a minha escova, aí ele não deixou nem a falar. Isso aqui em casa não tem nada, não tem. Que Deus, cada um tem a sua, não sei o que. O objeto está falando, aí ela estava indo nos gritos próximos. Aí ele terminou de falar, aí o menino fez, pai, minha escova não tem. Ela quer uma escova dentro. Aí ele fez. Não, ela estou errado. Vai para a tua, tudo errado. Aí ele foi embora. Ou seja, se ele tivesse pelo menos ouvido, ele ficava sendo escolhido, porque foi mais difícil, né? Olha, a gente desse ele também pode correr, chega lá gritando, não sabe nem a história, termina fazendo besteira. É isso mesmo. E a sequência dele. Obrigado. É desse jeito. A gente começa a ouvir e já vai falando, já vai se irando, né? A autojustiça aflora. Crianças têm muito isso, né? Um filho menor aqui, a gente lida muito com isso, assim. Mas a gente também é do mesmo jeito. Mesmo jeito. Mesmo jeito, mesmo jeito. Então a gente precisa vigiar. A gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Tem um colega meu. Eu trabalhei com um rapaz no vinho, ele dizia uma frase interessante. Quando eu trabalhava na trajetória de obra, que eu pegava para apartamentos, ele dizia assim: aqui não dá nem para fazer um filme, não, só tem herói. Não tem um bandido, não tem um vilão, só tem herói aqui. Quer dizer, todos eles achando que sempre estava certo, né? Não tinha ninguém que estava errado, todo mundo tinha razão. E eu acho que um dos problemas da gente é a gente achar que a gente sempre tem razão. Então, a gente, quando inicia uma conversa, a gente já sabe que tem razão. Entendeu? A razão está comigo. O meu trabalho é fazer com que o outro entenda que ele está errado e eu estou certo. Sem nem me ouvir. Desse jeito. Não é verdade? É a realidade. O ouvir bíblico. Na Bíblia, ouvir nunca significa apenas escutar sons. Nunca. Ouvir significa receber, considerar, compreender, obedecer. É como eu falei mais cedo, né? Às vezes a gente
está falando, ou até o contrário. Isso pode acontecer também, da gente estar ali, mas não está ouvindo de verdade a pessoa. Não está. Só está ali de corpo presente, como se fala. Não está ouvindo. Não está de forma alguma. E vice-versa. Isso acontece muito. Eu sempre procuro me ver nessa situação e dizer, ó, e com Thomas é um exercício, assim, frequente. Muitas vezes ele quer sempre falar, 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 e eu preciso de um tempo para digerir. Eu sou mais devagar. Aí eu já vou dizendo, Thomas, hoje a gente não vai conversar sobre isso. Eu não tenho condições de pensar sobre isso. Amanhã a gente volta a conversar. Hoje em dia, até que ele já tem aceitado melhor, graças ao Senhor. Antes era bem difícil. Não, mas é porque. E ficava. Então é um exercício. Não é fácil. Veja o Shema. Escute, Israel. Deuteronômio 6,4. O verbo ouvir implica submissão. Já pararam para pensar nisso? Se eu me coloco a ouvir, eu me submeto. Ou pelo menos eu preciso me submeter ao outro. A dar aquele tempo de qualidade, em ouvir o que o outro está falando. Não é simplesmente estar ali. Eu preciso me submeter naquele momento. Não é ouvir por ouvir. É algo profundo que se relaciona com relacionamentos. Com o que eu vou falar ou não. Nem sempre eu tenho o que falar naquele momento, naquela conversa. E, meus irmãos, é melhor assim. Quando não tiver o que falar, fale não. Irmão, irmã, vamos orar? A gente conversa novamente, ou então eu preciso buscar no Senhor, orar, preciso pedir ajuda sobre isso. Eu não tenho condições de falar algo agora para você. É melhor, é mais sábio. Por que não sabemos ouvir? Normalmente ouvimos para. Antes de falar um pouquinho nos exemplos dele. A gente escuta para quê, normalmente? Responder, vencer, defender nosso ego, confirmar nossas opiniões. Não é verdade? Só tem herói. Ninguém é vilão. Ninguém fez nada de errado. Se eu começo a falar algo, contar algo, eu quero que as pessoas aceitem o que eu estou falando. Porque eu me considero correto. Eu estou certo. Então, normalmente, a gente ouve para isso. Para sempre ter uma resposta. Ai, aquela pessoa ali, ela sempre tem o que dizer. Ela sempre fala algo. Eu acho perigoso. Dependendo da situação. Para vencer mesmo aquelas pessoas bem competitivas, né? Vencer naquele diálogo, naquela conversa, naquela discussão. O que importa é que eu quero sair daqui vitorioso. Preciso vencer aqui nesse debate. Não tem como ser diferente. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Várias pessoas. Várias. E mexe com o nosso ego, né? A gente que gosta do nosso ego assim, bem inflamado, né? Bom. Cariciar, fazer aquele carinho no nosso ego. É muito bom. Ganhar numa conversa, né? Num debate, numa discussão. É muito bom. Não ouvimos para compreender. Vamos parar para pensar sobre isso. Será que eu tenho ouvido, escutado para compreender o outro? Para compreender a situação? Será que eu tenho feito isso?
Jesus como modelo. Observe os evangelhos. Jesus fazia muito mais perguntas do que afirmações. Ele ouviu Bartimeu, ouviu Nicodemos, ouviu a mulher samaritana, ouviu Marta, ouviu Maria, mesmo sabendo todas as respostas. Não é verdade? Ele já tinha as respostas, todas. Mas ele sempre ouviu. E ele ouvia para compreender. E ele é o nosso Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é soberano. Ele não precisava ser ensinado de nada, mas ele ouvia as pessoas. Ah, na hora, mas você pegou um modelo e tanto, hein? Logo Jesus. Mas lembra aí de pessoas que vocês conhecem no nosso meio, grandes estudiosos, homens do Senhor. Eu lembrei de vários estudando esse assunto. Dr. Shelley é uma dessas pessoas, homem do Senhor, sábio, mas humilde. Ele ouvia, ele parava para ouvir e compreender o seu próximo. Ops, pausa. Agora falar um pouquinho sobre o poder da língua. Por favor, alguém abra em Tiago 3. Gostaria que lesse o capítulo 3 de Tiago. Tiago dedica quase um capítulo inteiro à língua. Quem achar, puder ler. Três, aí nós vamos assim. Capítulo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro e justo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal que foi feito superior para poder desviar todo mundo. Nós somos presos nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno remo, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande gosta um pequeno fogo semeia. A língua também é um fogo, com muito de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Porque tem natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nem homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de questões, com ela, bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deita alguma fonte de mesmo manancial, água doce e água aquosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira os figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bem-estar as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem limpais contra a maldade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e amor. Porque, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra convence. Mas
Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, água, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça seria a paz para os que exercitam a paz. Amém. Freio, leme, fogo. Todos pequenos, todos controlam coisas enormes. Como é preciosa, né, a palavra do Senhor. E nos ensinar como devemos usar e como não devemos usar a nossa língua. Como a gente pode abençoar o outro, como também a gente pode amaldiçoar. E isso provoca grandes consequências numa comunidade. O que você fala, do que você escutou e repassa, a gente precisa vigiar e buscar muito o Senhor com o que a gente fala, com o que a gente escuta. Eu estava conversando com Cristina ali, a gente lanchando, aí ela falando, tem que ter cuidado dos dois lados, né? Aquela pessoa que fala demais e também aquela pessoa que mal fala, realmente. Porque muitas vezes a pessoa que mal fala, ela pode estar sendo o quê? Omissa, em muitas situações. Então, tudo a gente parte do princípio de buscar o Senhor, de buscar sabedoria, discernimento nele mesmo, de como agir com o que chegou a nós, com o que a gente ouviu, ou de como agir se eu tenho algo a falar para alguém, como eu devo falar, como eu devo proceder. Provérbios sobre palavras. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridos, eu vim de uma família que a maioria deles tem uma forma de resolver ou não resolver muito sem sabedoria mesmo. Minha família, né, de sangue, ela não é cristã, não tem Jesus. E aí eu sempre vivi nesse meio. Meu pai sempre foi muito aquele homem que fala o que pensa, muito ignorante, e fala mesmo, quem quiser que ature ele, porque ele é assim. Meus irmãos aprenderam muito isso com ele, me levaram para si. E eu, na graça comum do Senhor, né, antes de eu me converter, eu sempre fui muito afetada com isso. Nunca lidei bem com essas situações, a forma que buscavam resolver e não se resolvia, na verdade é essa. Como a palavra branda, ela, ela pode transformar aquele ambiente, aquela relação, como, como a palavra branda, ela realmente ela desvia o furor. E como aquela palavra sem sabedoria, ela pode promover ira, contenda. Então, a gente precisa olhar para isso. Ah, Ana Laura, sua família também é descrente, né? Natural de acontecer. Mas nas igrejas acontece. Ou não? Acontece. Não é? Então, mais ainda, como a gente precisa olhar para isso e buscar o Senhor da forma que a gente trata, que a gente escuta, que a gente fala. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Não significa palavras mágicas. Não fala, nossa fala produz consequências reais. A gente precisa olhar para isso. O que a gente fala pode provocar consequências. Não tem como fugir. E muitas vezes são consequências que não tem o que fazer mais. Não tem como voltar.
Você pode pedir perdão, né? Você pode se redimir, enfim. Mas foi dito. E tem certas consequências que elas ficam, que a gente precisa lidar pro resto da vida, até o Senhor, né? Até o céu. Então, a palavra, ela pode restaurar, ela pode destruir, ela pode ensinar, ela pode humilhar, ela pode encorajar, ela pode afastar, não é? Aqui talvez você tenha algumas lembranças de palavras que você já ouviu, já recebeu. Do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, de algum irmão da igreja. E eu acho que é um momento de você pensar e, quem sabe, buscar resolver isso. Ou o que você falou, que você pode ter provocado na vida de alguém. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Alguns pontos aí interessantes que a gente pode pensar antes, pode te ajudar a pensar. Observe os critérios. Antes de falar, se pergunte: essa palavra, ela edifica? Ela é necessária? Será que ela é necessária ser dita ali, naquele dia, naquele momento? Ou ser dita mesmo? Tem coisas que, dependendo da situação, não é necessário ser falado. Comunica graça, ela abençoa. Então, se você está com dúvida, será que eu devo falar isso com... eu tenho alguma coisa para falar com Débora. Mas será que eu devo? Peraí, deixa eu parar um pouquinho e pensar. Eu vou edificar a vida dela, da minha irmã? Eu vou comunicar a graça para ela? Será que eu devo falar realmente? Então, são alguns pontos interessantes para você pensar se deve falar ou não. O silêncio também fala. Nem sempre amar é responder. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Você não é obrigado a sempre ter algo a falar. Nem sempre. Você precisa ter algo a falar. Você precisa ter uma resposta. Você não é Deus. Buscar o Senhor acima de qualquer coisa. Veja Jesus diante de Herodes. Reflitamos em Mateus 27. Quem pode ler? Mateus 27. Queridos, olhem a dimensão do silêncio de Jesus. A gente fica sem palavras. Nem toda verdade precisa ser dita imediatamente. Sabedoria também é saber quando calar. Exemplo melhor do que esse capítulo sobre o silêncio. De quem somos nós, não é? Para sempre tem que ter alguma resposta. Palavras que curam. Provérbios nos ensina que as palavras podem ser remédio, mel, fonte, árvore de vida. A Bíblia usa essas metáforas porque Deus usa palavras para curar. E nós podemos ser instrumentos dele na vida do próximo. Eu não tenho poder nas minhas palavras. Eu sou instrumento do Senhor. A minha palavra não tem poder. Eu sou instrumento dele. Eu me relaciono com o Senhor. Eu me alimento da palavra dele e sirvo como instrumento para o meu próximo.
O Evangelho muda a nossa fala. A moralidade diz: controle sua língua. O Evangelho diz: receba um novo coração. A gente não está aqui por emoção, meus irmãos. A gente está aqui buscando o quê? Ser transformado. Sermos uma nova criatura. Reflitamos em Ezequiel 36. Alguém acha aí para ler, por favor? Ezequiel 36. Quem pode ler? Eu disse a vocês, não é Ana Laura aqui. Eu estou só sendo um instrumento. A nossa fonte é o Senhor, é a palavra de Deus. Não tem como fugir dela. Quando Deus muda o coração, Ele muda intenções, pensamentos, palavras. Se você se vê com muitas dificuldades com a sua língua, se você se vê sempre envolvido em maledicência, em fofocas, em contendas, busque o Senhor. Busque o Senhor. Ele te dará sabedoria, Ele te dará direção. Só Ele, meus irmãos. Só Ele. A comunicação como fruto do Espírito. Gálatas 5. Reflitam depois, tá? Em Gálatas 5. Imagine alguém cheio de amor, mansidão, domínio próprio. Como essa pessoa fala? Como ela ouve? A comunicação é consequência do fruto do Espírito. A gente consegue diferenciar, não é? Uma palavra que busca, uma pessoa que busca o Senhor e outra que não. É, é evidente, é claro. A gente consegue. Aquela pessoa que busca o Senhor, que busca a direção dele, busca o discernimento, a sabedoria, a gente vê naquela pessoa que ela é cheia de fruto, fruto do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio. Situações é se calar, não, eu não devo falar agora, devo chamar o irmão ali e falar depois. Ou não, eu preciso falar, mas eu preciso falar em amor. Você pode ganhar uma pessoa. Aquela pessoa pode estar completamente errada, perdida, mas você pode, uma boa palavra dada, você pode ganhar o coração daquela pessoa. Você pode ser instrumento do Senhor na vida dela. Aplicações práticas. Antes de falar, algumas perguntinhas que nos ajudam, tá? Isso glorifica a Deus? É verdadeiro? O que eu vou falar é verdadeiro? É necessário? É amoroso? É o momento certo? Edifica? Vai edificar? Então, são perguntinhas que te ajudam, nos ajuda a pensar antes de falar. Antes de ouvir, estou tentando compreender o que eu estou ouvindo? Eu estou tentando compreender? Estou julgando antes? Será que a pessoa está falando e eu já estou dentro de mim julgando tudo que ela está falando? Acontece, não é? Estou ouvindo para amar? Será que minha intenção ali está em ganhar a pessoa? Amar a pessoa? Estou ouvindo para responder? Será que eu estou ouvindo só pensando, meu Deus, qual é a resposta que eu vou dar? Eu preciso dar alguma resposta aqui agora. Eu preciso falar alguma coisa para a pessoa. Estou dando a devida atenção àquilo que a gente falou no início, de você estar ouvindo e será que está ali de verdade com a pessoa, ouvindo de verdade o que ela está falando? Estou buscando sabedoria ao ouvir? Para eu falar, eu preciso buscar sabedoria. Mas
O ato de ouvir também. A comunicação na igreja, aplicações, em tudo, né, gente? Casamento, filhos, liderança, discipulado, aconselhamento, evangelismo, tudo a gente aplica, o ouvir e o falar. Uma igreja saudável não é a que fala mais, é a que aprende a ouvir Deus e a ouvir o próximo. Não adianta só falar. A gente precisa estar com aquele coração ensinável, um coração em aprender. E aprender na fonte certa. Colossenses 4:6, a palavra dita por vocês, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Isso promove o quê? Uma harmonia, isso promove o viver em comunidade. Isso faz toda a diferença na vida da igreja. Completamente. Nossa comunicação revela nossa adoração. Não existe boca santificada sem um coração rendido a Cristo. Aprender a ouvir é um ato de humildade. Aprender a falar é um ato de amor. O Evangelho nos ensina ambos. Nossa fonte vem do Senhor mesmo. Não tem outra. O outro, o próximo, vai ser a aplicação do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa busca em Cristo. Vai ser o colocar em prática. A forma que eu vou ouvir, a forma que eu vou falar, que eu vou me relacionar.